Vamos até a cidade de Cascavel. Beatriz Frenner está acompanhando o trabalho dos bombeiros que tentam resgatar esse trabalhador que está pendurado a cerca de 40 metros lá na cidade de Cascavel, nessa edificação. Beatriz Frenner, é com você. Paranga, a imagem que a gente tem agora é essa cena do resgate começando aqui no bairro Country, na cidade de Cascavel. 2 militares do Corpo de Bombeiros, então, um que está descendo pelo rapel e o outro que permanece no topo do prédio, estão fazendo o controle dessa descida, de, como você disse antes, de um militar bem treinado e já apto, né, a fazer esse tipo de resgate. Apesar de não ser comum aqui em Cascavel, não é sempre que a gente tem esse tipo de cena, inclusive algo bastante raro. A gente vê aí todo o preparo das equipes do Corpo de Bombeiros, que são muito bem treinadas para executar, inclusive, esses trabalhos que não são tão frequentes. Nesse momento, então, pelo rapel, também equipado com todos os itens de segurança, a gente vê ali o militar do Corpo de Bombeiros fazendo a descida do topo dessa edificação até a parte onde está esse trabalhador. Lembrando, esse homem que está na parte de baixo é um trabalhador que veio fazer manutenção em um refletor nesse prédio. Só que ele acabou ficando preso no meio da estrutura, sem conseguir executar o serviço, quando uma das cordas que segurava ele acabou rompendo. E isso já aconteceu há aproximadamente 1 hora. Então é bastante tempo que esse trabalhador está ali tentando manter a calma. A gente tem a impressão de que realmente ele está sob controle, não apresentou nenhum tipo de pânico em nenhum momento, mas permanece ali realmente aguardando. Por mais calma que a pessoa tenha, a gente sabe que essa não é uma situação fácil, com certeza. Ficar ali preso, inclusive, após uma das cordas ter se rompido. Então a gente continua acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros, que é uma descida feita com muito controle. Isso a gente consegue perceber, inclusive, toda a técnica utilizada. Enquanto um dos militares fica ali na cadeirinha, se preparando e fazendo uma descida suave e também pausada, que é o que a gente vê nesse momento, o outro militar do Corpo de Bombeiros fica na parte de cima, garantindo inclusive a segurança do colega que se prepara para fazer esse resgate. A gente vê lá uma estrutura sendo atada a essa corda, a imagem fica difícil aqui de baixo para a gente tentar traduzir o que está ocorrendo lá em cima. Mas é claro que tudo isso faz parte de um protocolo já para resgate de vítimas nesse tipo de condição. Agora a gente volta a ver esses militares se comunicando e a todo momento, na janela do apartamento, próximo aonde está esse trabalhador, o equivalente ali ao 9º, 8º andar, também tem um militar do Corpo de Bombeiros acompanhando o desenrolar dessa situação, né? Claro que é necessário manter uma conversa com esse trabalhador, manter a calma dele, porque isso é fundamental para o sucesso do resgate, que a vítima, no caso esse trabalhador, permaneça tranquilo durante o atendimento. A equipe do Corpo de Bombeiros acaba demorando um pouquinho para fazer essa descida, porque tudo necessita ser feito com muita segurança. E a gente sabe que quando chegar aqui na parte de baixo, toda a estrutura precisa estar pronta para conseguir fazer o resgate desse trabalhador. A gente também volta a chamar atenção para todo o aparato do Corpo de Bombeiros que foi mobilizado até essa ocorrência. A gente tem aqui em solo uma viatura do SEAT que serve para atender qualquer tipo de imprevisto que ocorra. Não é o que a gente aguarda, é claro que tudo vai ocorrer de forma positiva. Temos também oficial de área, médico de plantão, inclusive um caminhão do Corpo de Bombeiros, todos sinalizando esse atendimento e também prontos para qualquer tipo de intercorrência. Agora sim a gente volta a ver o militar do Corpo de Bombeiros fazendo essa descida suave que a gente citou. Ali na parte do prédio tem um certo apoio com os pés e ele volta numa manobra de rapel a fazer essa descida. São aproximadamente 40 metros do chão o local onde esse trabalhador parou. Esse é o momento também da gente aplaudir, realmente, enaltecer o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, que são sempre muito bem preparadas, até para situações que a gente julga inesperadas para uma cidade como Cascavel, que a gente não tem a prática de esportes radicais por aqui, mas tem os trabalhadores que precisam, digamos assim, enfrentar essas alturas e aí estão sujeitos aos acidentes como é esse que a gente viu
que ocorreu um acidente, uma corda rompeu, mas não foi um acidente grave, porque esse trabalhador permanece com a integridade física ali no local. Já há aproximadamente 1 hora suspenso, agora a gente vê esse trabalhador tentando se apoiar, porque a corda em que ele está pendurado ali acaba também se movendo e tudo isso pode atrapalhar um pouco, mas o militar do Corpo de Bombeiros fazendo uma descida tranquila, com bastante calma, percorrendo ali os vidros, lembrando que o resgate imediato por parte de qualquer outra pessoa não deve ser feito, tem que ser feito por profissionais. Nesse caso, profissionais, a gente sabe que são eles, os heróis do Corpo de Bombeiros aqui do grupamento de Cascavel. Além do que, essa parte onde esse trabalhador parou, ela é uma estrutura de vidro completamente fechada, não tem como abrir ali algum compartimento para resgatar ele por dentro. Por isso, as equipes que chegaram aqui fizeram todo o estudo do tipo de resgate que seria necessário e foi optado pelo rapel como a forma mais segura e técnica para esse tipo de salvamento. Então, a gente vê agora se aproximando, o militar está a pouquíssimos metros desse trabalhador e vamos acompanhar exatamente como vai funcionar, né, esse resgate, o momento em que a cadeira ou trabalhador com os equipamentos de segurança deve ser acoplado aos itens de segurança dos militares do Corpo de Bombeiros e devem subir. A gente quer chamar atenção também para um outro aspecto, que é a questão do EPI, o equipamento de segurança. Esse trabalhador estava utilizando a cadeirinha, o cinto, mas não estava utilizando um capacete, que também seria um fator obrigatório para esse tipo de tarefa ser executada. As informações que a gente teve aqui no local são de que o responsável por esse funcionário, né, a empresa que tem ele como trabalhador, esse responsável estava aqui no local há poucos minutos e acabou deixando aqui o ponto da ocorrência. Para você que chegou agora ao vivo no Balanço Geral, nós estamos acompanhando esse resgate que começou com um acidente há aproximadamente 1 hora no cruzamento da rua Goiás com a Pedro Ivo, no bairro Country, em Cascavel. Agora, o militar do Corpo de Bombeiros já está bem próximo desse trabalhador que veio fazer a manutenção de um refletor nessa edificação, mas uma das cordas que segurava a cadeirinha de trabalho dele, que é um item EPI, que é um equipamento de segurança do trabalho, acabou se rompendo. A gente viu ali que o militar fez um sinal de positivo para outro. Aqui de baixo a gente aguarda esses sinais com muita esperança e é claro que a gente sabe que isso significa algo positivo, né? Que está tudo ocorrendo dentro do previsto. E aos poucos eles vão se aproximando mais perto do trabalhador, mais cautela, para garantir que isso seja feito da forma mais tranquila possível, como a gente já vem ressaltando. Vizinhos na janela, pessoas filmando, todo mundo atento e todo mundo torcendo para que o desfecho dessa cena seja o mais positivo possível. E é um acidente que aconteceu há aproximadamente 1 hora. E aí, Paranga, o que a gente percebe é um trabalho meticuloso das equipes do Corpo de Bombeiros que em nenhum momento se apresentam ansiedade em executar a manobra. Tudo é feito com muita calma, né, Paranga? Verdade. Beatriz Frenner, qualquer coisa me interrompa aí. Mas olha, não venta nesse momento, nesse local da ocorrência, não chove, graças a Deus, não temos um sol intenso, tudo isso, as condições climáticas favorecem o resgate dos bombeiros. Se fosse preciso, o bombeiro certamente desceria de rapel de ponta cabeça, porque eles treinam também dessa forma. Agora a gente acompanha um momento delicado aqui da imagem. A gente observa que o bombeiro que desceu lá do último andar se prepara agora para fazer com que a vítima ou trabalhadora, a pessoa que está recebendo ali o atendimento, se sinta segura nesse momento. Eu imagino, e a imagem mostra, que o bombeiro vai fixar ali aquela corda de descida do trabalhador, a corda de descida do rapel, onde ele está, nesse momento, preso, seguro, até a descida ao chão. A imagem que a gente tem aqui é um pouco mais favorável do que a imagem que a Beatriz tem no local. A Beatriz está lá no solo, cerca de 40 metros de onde está acontecendo o resgate desse trabalhador.
Como disse a Beatriz há poucos instantes, você que chega agora, estamos acompanhando ao vivo o resgate de um homem que foi trocar um refletor e acabou tendo problema lá no equipamento onde ele trabalhava. Beatriz, o que você pode nos dizer? Esse trabalho que começou há cerca de 30 minutos aproximadamente, deve levar mais quanto tempo até que esse trabalhador possa ser retirado do local, Beatriz? Paranga, como a gente estava citando, é um trabalho muito minucioso. A gente não vê os militares do Corpo de Bombeiros afobados, querendo agir com pressa, porque isso tudo precisa ser feito com muita cautela. Paralelamente a esse atendimento que a gente vê no topo, a gente vai puxar rapidinho a imagem aqui para baixo para você de casa ver que os militares já estão se preparando com maca e também outros equipamentos para entrar nessa edificação e fazer o atendimento deste trabalhador. A princípio, ele não tem ferimentos considerados graves, ferimentos aparentes, mas isso tudo faz parte de um protocolo importantíssimo a ser seguido, que especifica justamente a prevenção que a gente tanto tem falado, de todo o aparato que foi mobilizado até o local para prevenir qualquer tipo de intercorrência. Agora, novamente, subindo a imagem, então, lá para o topo da edificação, lá para o 8º andar, na realidade, a gente tem essa cena do militar do Corpo de Bombeiros que permanece fazendo ali todas as manobras necessárias. Ele tirou parte de um cinto, uma corda preta, e também já está amarrando o equipamento de segurança onde está esse trabalhador. Esse é um outro trabalho que também leva um certo tempo, porque além de ter ali toda a expertise no resgate, no salvamento, os militares do Corpo de Bombeiros também precisam ter toda a compreensão a respeito desse tipo de situação, que envolve tanto a atadura de nó, a gente está falando de coisas simples, mas que são muito técnicas. A segurança, a identificação de um cinto de segurança, a identificação de uma corda apropriada, tudo isso precisa ser feito com muito cuidado para que, como a gente disse antes, algo mais grave possa ocorrer. Mas como viemos também ressaltando ao longo do acompanhamento dessa participação, a gente vê as equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando com muita técnica. E bem como você ressaltou, Paranga, as condições climáticas elas são favoráveis. Mas aqui em Cascavel o céu também apresenta um aspecto de chuva e a gente sabe que isso pode ocorrer a qualquer momento. Parangolé. Muito bem, a Beatriz está no local e olha, os bombeiros treinam, como eu já disse anteriormente, exaustivamente para esse tipo de atendimento. E depois que esse trabalhador for retirado, eles vão fazer um debriefing. Eles vão ver aquilo que eles treinaram e foi colocado em prática e deu certo. Para uma próxima ocorrência, aperfeiçoar ainda mais. Porque aqui, senhoras e senhores, é uma corrida contra o tempo. Não deixa de ser. O cidadão está ali, o trabalhador, já deve estar com cãibra por conta da posição. A mesma posição desde que travou o equipamento. Em se tratando de equipamento, graças a Deus que nós temos bombeiros muito bem equipados. Um dos melhores grupamentos mais bem equipados do Brasil está no Paraná. Essa corda, ela aguenta tonelada, o mosquetão também. Então ali, para quem está vendo, parece que está correndo risco. Não, agora já está no controle, já está sob controle. Beatriz, olha só, aí do local, você imagina que ele será içado, ou seja, eles vão descer o rapel ou ele será retirado por cima? Me parece que ele vai descer a corda. Você pode confirmar isso, Beatriz, se eu creio, uma coisa natural, né? Mas enfim, você que está aí pode nos dizer com exatidão qual é a intenção nesse procedimento, Bia. Paranga, a gente não consegue informar oficialmente a exatidão desse procedimento, porque nenhum oficial do Corpo de Bombeiros está aqui agora em solo, né? Tem apenas um militar dentro do edifício, mas todos estão muito atentos. Mas como você disse, Paranga, a movimentação natural seria uma descida, porque isso seria a movimentação mais simples ao nosso olhar, né, leigo, para fazer esse resgate. Porém, é claro que a gente acabou de ver um movimento em subida, né, de poucos centímetros ali, mas foi perceptível.
Porém, a gente aguarda para saber exatamente qual vai ser o desfecho desse resgate. A gente pensa que numa descida seja mais fácil por questão do peso, por questão da própria movimentação, né, da gravidade, enfim. Mas sabemos que os militares do Corpo de Bombeiros, chegando ali, eles se deparam com uma situação específica. Se essa corda desse trabalhador ela estava adequada para chegar até uma parte segura descendo, ou se vai ser realmente necessário fazer uma subida. Fato é que lá em cima, no topo da edificação, tem um outro militar acompanhando todo momento. A impressão aqui de baixo que eu tenho, vendo de longe, é que tem uma espécie de tecido, de lona embaixo dessa corda para auxiliar nessa tração, né? Sendo ela sentido subida ou sendo ela sentido descida. E a gente vê a comunicação o tempo inteiro do militar que está lá em cima com o militar que está aqui trabalhando diretamente com o trabalhador. Nesse momento, eles acabam de tirar a cadeirinha desse trabalhador, que era o equipamento dele, o equipamento que ele estava utilizando. Ele já se livrou também do refletor que estava atado a uma das pernas e ele fica suspenso agora junto com o equipamento de segurança do militar do Corpo de Bombeiros. Isso já deixa a gente bastante aliviado aqui no local, porque o sinal de positivo, a comunicação deles é por rádio, a gente já consegue, a partir dessa cena, saber que esse trabalhador está seguro, porque ele está acoplado ao material, ao equipamento de segurança do militar do Corpo de Bombeiros. Mais um sinal de positivo, eles estão se comunicando. É claro que daqui onde nós estamos não há a possibilidade de escutar, mas os sinais e as intenções, movimento, linguagem corporal, tudo indica que o plano de resgate está ocorrendo dentro do previsto. E a gente vê esse trabalho dos militares, agora um movimento de descida, mais um pouco, descendo realmente aquilo que você descreveu, Paranga, é o mais natural e aparentemente é o protocolo de resgate adotado nesse trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros de Cascavel. É a descida desse trabalhador que já está ali há aproximadamente 2 horas, levando em consideração o horário que os militares foram chamados, o relato dos moradores desse prédio e todo o período que a nossa equipe está aqui acompanhando. Isso já passa um bom tempo e a gente vê essa descida ocorrendo de forma segura, muito suave e com muita comunicação. O trabalhador também segura ali em uma das cordas para sentir essa firmeza, agora fica completamente solto com o apoio do militar. Esse equipamento que o militar está segurando, essa corda, era a utilizada pelo trabalhador. São 2 cordas acopladas na cadeirinha e uma delas se rompeu. A impressão que eu tenho, inclusive, olhando daqui, é que a corda que se rompeu é, inclusive, uma que tem aparência mais gasta. A outra tem ali uma aparência de ser um material mais novo. Agora eles fizeram uma pausa nessa descida. Esse trabalhador que está sendo resgatado a aproximadamente 40 metros de altura aqui nessa edificação que fica no bairro Country, no cruzamento das ruas Goiás com Pedro Ivo, em Cascavel. É emocionante de assistir essa cena. Eu divido isso tudo com você aí em casa, com o pessoal do estúdio, Paranga, que também está acompanhando isso, porque frequentemente, Paranga, a gente divulga e a gente noticia acidentes envolvendo trabalhadores que não têm esse desfecho, trabalhadores que não têm a mesma sorte, que não têm a oportunidade de serem socorridos, porque acabam vindo a óbito, sendo um acidente envolvendo eletricidade, altura, acidente com máquinas. Nem todos ocorrem com esse mesmo desfecho que a gente está vendo se resultar aqui. Então, é realmente valiosa essa cena, é valiosa essa imagem, essa informação do que está acontecendo agora aqui em Cascavel, porque é claro que a gente vai aguardar que o trabalhador esteja ali num nível mais baixo e também já seguro, com os pés no chão ou na parte ali do primeiro andar dessa edificação, mas a gente já tem a perspectiva de que teremos um resultado positivo, porque todo o preparo do Corpo de Bombeiros e os equipamentos utilizados nesse resgate já estão em prática. E a gente vê essa descida ocorrendo de uma forma muito rápida. Ali onde estava aquela cadeirinha, na parte de cima, a gente vai abrir um pouquinho mais a imagem, era onde o trabalhador estava.
E agora você de casa consegue ter uma perspectiva da distância que o trabalhador, que é um homem de 34 anos, já percorreu em conjunto com o militar do Corpo de Bombeiros. Aproximadamente no 8º andar dessa edificação, 40 metros de altura, e 2 horas a gente pode afirmar que esse trabalhador ficou ali suspenso. E a gente vê ele descendo agora ali com apoio do militar do Corpo de Bombeiros. Essa que é a estratégia mais viável para fazer esse resgate, e é a cena que eu disse realmente ser emocionante, porque sabemos que é uma pessoa trabalhando, é uma sexta-feira, chegando o fim de semana. Se o outro equipamento de segurança, se a outra corda não tivesse funcionado, a gente teria, infelizmente, mais um relato para trazer aqui de acidente de trabalho. Mas é o contrário, a gente vê ele bastante calmo, não está agitado, condições climáticas favoráveis, como você citou, Paranga, o militar do Corpo de Bombeiros preparado, um grande aparato deslocado até o local. E lá em cima, quem faz o controle dessa descida junto com o militar que está no resgate é um outro militar do Corpo de Bombeiros. Lembrando que ele ficou preso porque essa vidraça que tem bem no meio do prédio não tem nenhum tipo de estrutura para ser aberta de uma forma segura e para fazer essa retirada de dentro, do mesmo andar onde ele estava. Até porque, Paranga, bem no meio onde está essa vidraça, também passa o elevador, então não seria possível um resgate por ali. E agora sim, a cena tão aguardada, ele está chegando ali nessa primeira parte de concreto do edifício, que é uma estrutura segura. E ainda bem, Paranga, eu vou recuperar o fôlego por aqui e você segue daí com essa imagem maravilhosa que a gente tem. Realmente, aplausos aqui debaixo da rua aos militares do Corpo de Bombeiros. Tem muita gente aqui assistindo, aplaudindo, porque era esse o desfecho que a gente esperava, né, Paranga? Muita alegria. Aí a criancinha comemorando esse resgate. E é claro que a gente também, né, Parangolé? Voltamos então lá com a imagem e eu volto com você, Paranga. Beatriz Frenner, aplausos para os bombeiros. Vejam a importância do EPI, equipamento de proteção individual. Caso ele não tivesse, o desfecho não seria esse. Caso ele estivesse usando meia-boca o equipamento, o desfecho poderia ter sido outro. Mas, enfim, acidentes acontecem. Aconteceu um incidente, rompeu a corda e tal, tá lá, são e salvo esse trabalhador, cansado evidentemente, quem sabe com cãibra, mas resgatado com vida, com dignidade, pelos bombeiros na tarde dessa sexta-feira para fechar a semana com chaves de ouro, todo o trabalho realizado pelos socorristas, pelos bombeiros. Olha só o momento emocionante, né? Em que o bombeiro cumprimenta o trabalhador, do tipo assim, bate aí, mano velho, deu tudo certo. Parabéns, Beatriz, a nossa equipe no local, comandando, narrando, sentindo, respirando aquela atmosfera de resgate e no final deu tudo certo. Esse é o jornalismo da RIC.